Juízes capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 12 até o 16. Juízes capítulo 6, versículos 12 até o 16. A palavra do Senhor nos diz assim. Já estou ouvindo umas folhinhas passando para lá e para cá, vou esperar mais um pouquinho. Juízes capítulo 6, do 12 até o 16. Agora acho que podemos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te falei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Meus irmãos, estamos diante de um homem acovardado, que se vê pequeno, que está escondido num fundo de um poço. Quando o Senhor encontra Gideão, a Bíblia fala que o povo de Israel tinha feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e por causa do seu pecado, o Senhor tinha entregado o povo de Israel para ser feito não apenas escravo, mas ser humilhado nas mãos dos inimigos. Durante muitos anos, os midianitas passavam de tempos em tempos destruindo as colheitas de Israel, passavam ali matando os seus animais, e por causa disso, o povo de Israel estava padecendo muito, o sofrimento era muito grande, o povo estava se tornando cada vez mais fraco e oprimido. Já não era mais aquele povo forte quando tinha entrado na terra prometida, em que o Senhor tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Agora não, é um povo que está padecendo muito. E Gideão, ele é encontrado na passagem que nós lemos, dentro do lagar. Lagar era aquele poço, era um local onde era usado para pisar a uva para fazer vinho, mas não estava sendo feito vinho algum ali. Gideão está escondido dentro daquele lugar, debulhando não, mas ele está limpando o trigo. Se você é como eu e cresceu na cidade, você não está entendendo qual é a dificuldade aí. Aí eu tive que ir lá. A gente que é caipira da cidade tem dificuldade de entender certas coisas, mas deixa eu tentar explicar para você o que está acontecendo ali. O trigo, quando ele é colhido, depois da colheita, ele precisa ser limpo, ele precisa ser separado da casca, ficar só o grãozinho do trigo, para que ele possa ser usado na alimentação. Via de regra, naquela época, o trigo seria limpo da seguinte maneira: ele seria colocado espalhado num
local aberto, dependendo da colheita era um local grande, e as pessoas viriam com algumas, eu não lembro o nome, mas com aquele negocinho que tem uns dentezinhos, você deve saber o que é, deve estar imaginando. Então ele vinha lá como se fosse uma pá, jogava para o alto e o vento levava a casca, e assim o trigo ia sendo limpo até que ele ficava só o grão. Gideão, ele está dentro de um local fechado, escondido, então não deve ter muito trigo ali, é só um pouquinho. Então ele deve estar com a mão ali, limpando, assoprando. Então ele está muito escondidinho ali. Ele tem medo que, se ele estiver mexendo com o trigo, os midianitas possam vir e tomar dele até aquele pouquinho que ele tem. Então imagina que ele está escondidinho ali, dentro daquele tonel, daquele barril, parecendo Chaves escondido lá dentro, e ele está ali, ninguém vai me achar aqui. E aí então aparece: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu imagino o susto que ele tomou. Estou aqui sozinho, de repente uma voz vem falar comigo, e ele: ai Senhor, quem sou eu? Gideão, ele é um homem medroso, tímido, deprimido. Ele acha que ele se acha o menor do mundo. Ele acha que ele está na menor tribo de todo o seu país. Ele acha que a família dele é a menor de todas as famílias, e ele acha que dentro da família dele ele é o menor de todos. Ou seja, ele é o último do país, ele é a última das pessoas. A história de Gideão nos vai mostrar que apenas a plena suficiência da intervenção de Deus na história humana é necessário para que coisas grandes aconteçam. É a intervenção de Deus junto à nossa vida que é tudo aquilo que precisamos para que coisas grandiosas aconteçam. Nesse período em que Gideão está inserido, é o período chamado dos juízes, que foram 12 juízes que governaram, na verdade que legislaram, que julgaram as questões de Israel. E esses 12 juízes, nenhum deles é um grande homem como Davi, um grande líder como Moisés, nenhum deles é um grande profeta, nenhum deles é um grandioso, um grande vulto. Todos eles são pessoas pequenas, que Deus vai lá e pinça do meio do povo, e essas pequenas pessoas, nas mãos de Deus, são transformadas ao ponto de poderem fazer coisas grandiosas. Cada uma dessas pessoas, elas são pessoas comuns, e elas ensinam a Israel e ensinam a nós também que sempre que formos fiéis ao Senhor, Ele vai prosperar. Enquanto estivermos perto do Senhor, o Senhor vai abençoar. Quando estivermos longe do Senhor, o Senhor não vai abençoar. A gente olhou na semana passada como o povo de Israel estava chegando perto da terra prometida e, não tendo sido fiel, foi levado para o deserto, e que depois de 40 anos, durante 40 anos receberam a lei do Senhor. Isso significa que sem a lei de Deus, a nossa vida será um grande deserto. Sem os mandamentos do Senhor, a vida será apenas um vagar pelo deserto. E quando formos fiéis ao Senhor, nós seremos levados e conduzidos à terra prometida. Esses homens que Deus levantou sempre foi em situações do seguinte: é um ciclo do livro de Juízes, que Deus levanta um juiz
Deus levanta um líder, esse homem conduz Israel de volta para Deus. Depois que o povo se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados, eles passam um período de paz, e então, depois desse período de paz, eles voltam a pecar contra o Senhor. Deus castiga novamente, eles se arrependem, clamam ao Senhor, e o Senhor levanta novamente um outro juiz, e aí esse ciclo continua durante muitos anos. E o povo levou muito tempo para entender que longe do Senhor, sem a lei de Deus, tudo é deserto. Tudo é deserto. Próximo à lei de Deus, nós podemos caminhar em paz, nós podemos caminhar numa terra prometida. E então que a gente pode perguntar desse Gideão: onde é que Deus tirou esse cara? Onde é que Deus foi encontrar um homem pequeno, tímido, que estava ali escondido? Ele achava que ele era o menor de todas as pessoas, ele achava que ele era o pior de todos, e talvez ele não seja muito diferente de mim e de você. Talvez ele não seja muito diferente de algumas pessoas que estão aqui ouvindo, que estão passando por uma situação difícil na vida e acham que não tem solução, e acha assim: não, eu sou pequeno demais para enfrentar os desafios que o Senhor tem colocado na minha frente. Não, eu sou fraco demais, eu não tenho capacidade para fazer isso. Talvez a expressão que você use seja a mesma que Gideão usou, é dizer: ai Senhor, ai Deus. Você levanta na segunda-feira de manhã e fala: ai Deus. Você está voltando para casa e fala: ai Deus. Você abre a porta da sua casa, você olha aquela bagunça e fala: ai Deus. Você olha para o seu marido, para a sua esposa e fala: ai Deus. Você olha para o seu time jogando e fala: ai Deus. Essa aí eu tenho falado bastante. Esse ai Deus é a expressão de que não vai dar, é grande demais para mim, o desafio é muito grande, está difícil demais, Deus, está complicado demais, eu sou o menor, eu sou pequeno, está muito difícil para mim, Deus. De onde será que veio essa autoimagem, esse suspiro de Gideão? A gente poderia tentar analisar esse suspiro de Gideão por meio da psicanálise. A gente podia dizer assim: olha, são os pais de Gideão que são culpados por ele ser pequeno assim, porque ele fala da família dele, ele fala: eu sou da família menor que tem em Israel. Pode ser que a conjuntura familiar, a situação familiar tenha feito com que ele acreditasse de que ele de fato fosse pequeno, que os pais dele ficassem dizendo assim: não meu filho, você nunca vai ser nada, você é burro, não, você não consegue. E de tantos pais dele dizerem assim: não, Deus nos abandonou, não dá, não vai dar certo, olha, Deus largou a gente, olha, esse país não vai para frente, ixi, esse país que a gente está aqui não vai andar, não tem jeito. E aí ele cresceu ouvindo isso, e quando já adulto, a única solução que ele tem é se enfiar lá no fundo daquele poço, se enfiar naquele lugar ali escuro, solitário, e ficar ali catando um grãozinho de trigo. Porque eu sou pequeno mesmo.
A gente poderia olhar pela psicologia, por algumas linhas da psicologia, que dizem que a nossa autoimagem é fruto da nossa sociedade, que é a sociedade que cria em nós aquilo que nós somos. E no caso de Gideão, não dá para dizer que é de todo mentira. É um país fraco, é um país humilhado, é um país cujo Deus o abandonou. Ele olha para o seu redor e não vê nenhuma perspectiva. Ele fala: gente, eles estão em luta contra os inimigos, eles estão em luta contra o seu próprio Deus. Deus abandonou a gente, e agora os nossos inimigos estão vindo contra nós. Eu devo ser isso aí mesmo. Mas talvez a autoimagem dele tenha vindo daquilo que ele fez durante a sua vida. Era a sua opinião própria. Ele estava acostumado a perder. Ele talvez fosse o filho mais moço daquela família, que estava acostumado a levar cascudo dos mais velhos. Ninguém me incentiva. Ele tenta algumas coisas, não dá certo. Aí ele vai dizer assim: não, eu sou isso aí mesmo, não tem jeito, eu sou fraco mesmo. Mas enfim, não dá para saber exatamente como é que Gideão chegou a essa situação de se achar o último de todos os homens. Eu não quero saber como é que Gideão chegou aí, eu quero saber como é que ele vai sair daí. Porque eu não quero saber nessa noite como é que você chegou na situação em que você está. Para mim não importa. Importa saber como é que a gente vai sair daí. Importa eu te dizer nessa noite que não importa a escuridão em que você esteja escondido, o lugar em que você esteja trancado, a opinião que você tenha de você mesmo, a opinião que a sociedade tenha de você, o que os médicos te falaram, o que a ciência te falou. Isso não me importa. Importa nessa noite como é que você vai sair daí. Eu sei que talvez alguns aqui estejam pensando que de fato são os últimos, mas deixa eu te falar uma coisa. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 26. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 26 a 28. Lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 26 ao 28. A palavra do Senhor diz assim: ora, vejam, irmãos, como é a vocação de vocês. Entre vocês não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres segundo esse mundo. Ao contrário, Deus escolheu as coisas loucas, ou seja, as coisas fracas do mundo, para confundir os sábios ou os fortes. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas pequenas do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que de fato são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vocês são deles em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. De repente você está pensando aí: minha família é pequena, minha
minha família é pobre. De repente você está pensando aí, meus amigos não me dão valor, eu sou um pobre coitado, eu nem sou o mais inteligente da turma, eu não sou o mais forte do bando, eu não sou o mais importante da galera, eu não sou o mais descolado do rolê, eu não sou o primeiro aluno da faculdade, eu não sou o meu chefe, eu sou um coitado. Mas você entendeu o que a palavra de Deus diz para você nessa noite? Que o cristianismo não é feito das pessoas mais importantes, não é feito das pessoas mais sábias, não é feito das pessoas mais fortes, não é feito das pessoas mais ricas, não é feito das pessoas mais nobres, não é feito das pessoas mais inteligentes, não é feito das pessoas mais escoladas, não é feito das pessoas mais importantes. O reino de Deus é feito das pessoas simples. O reino de Deus é feito das pessoas pequenas. O reino de Deus é feito das pessoas pobres. O reino de Deus é feito das pessoas que choram. O reino de Deus é feito daquelas pessoas que ninguém dá a menor importância, porque diante de Deus ninguém vai se gloriar. A glória é totalmente de Deus. Você está se sentindo o último? Você está se sentindo um nada? Deus cria tudo a partir do nada. E se você está se sentindo nada, essa é a hora que Deus pode começar a transformar a sua vida. Essa é a hora que, a partir da palavra de Deus, Deus pode começar a construir uma vida nova em você. Quando Deus quis criar o universo, Ele não viu o que Ele tinha, Ele pegou o nada, e a partir da sua palavra, tudo se fez. Deus está olhando para esse Gideão, o menor de todos, e Deus está olhando para você, que talvez possa estar se sentindo o menor de todos, e Ele está te dizendo: se levanta, homem valente, se levanta, mulher valente, se levanta, jovem valente, se levanta, adolescente valente, se levanta, ancião valente, porque é de você, a partir de você, que Ele vai construir grandes coisas. Gideão então passa de um grande covarde a ser um homem de fé, não porque ele tinha valor, mas porque o Senhor disse isso a respeito dele. Gideão é um homem difícil. Gideão tem um caráter complicado. Gideão, ele ouve a palavra de Deus e ele questiona. Ele ouve a promessa de Deus e ele questiona. E Deus é misericordioso e paciente com Gideão. Quando nós olhamos o nosso texto aqui, versículo lá de Juízes, versículo 22, ele fala: ai de mim, Senhor, eu vi o anjo do Senhor, eu acho que eu vou morrer. Versículo 27, ele fala novamente, versículo 27, ele tem medo. Quando o Senhor fala para ele ir derrubar o altar de Baal, ele vai de noite. Ele fala: eu vou, Senhor, mas eu vou de noite, porque eu não estou com essa coragem toda. Eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor está me acompanhando, mas Deus, é melhor ninguém ver. Eu vou lá de noite. Depois, versículo 36, ele pede mais uma vez uma prova ao Senhor. Ele fala: Senhor, se o Senhor vai realmente livrar Israel pela minha mão, eu peço um sinal. Mas Senhor, não vou pedir qualquer sinal não, o negócio vai ser humanamente complicado. Eu vou colocar
bolinho de lã aqui, e amanhã, se tiver molhado em volta e a lã estiver seca, eu vou saber que é da tua vontade, Senhor. Aí ele volta de manhã, está do jeito que ele pediu, a lã está seca e em volta está molhada. Aí fala: Senhor, é fácil, isso aí foi fácil, vou dificultar para o Senhor mais um pouquinho. Se a lã estiver molhada e em volta estiver seco, aí eu vou saber. Deus poderia ter olhado e falado: Senhor Gideão, eu já falei para você lá, anda meu filho, se levanta e vamos lá. Mas esse teste de Gideão, ele mostra como Deus é misericordioso. Como Deus é misericordioso com aquele que é fraco. Deus não espera que você se levanta já se tornando um grande guerreiro, um grande pregador, um homem ousado, uma mulher ousada, não. Deus quer trabalhar no seu caráter calmamente. Deus quer dar a você o tempo que for preciso. Quando eu dei aula no seminário, faz bastante tempo isso, numa conversa com os alunos, eu questionei em relação a algumas coisas que eles estavam fazendo, e um deles falou o seguinte: mas professor, a gente tem pressa, a gente quer se formar logo, para começar a pregar logo. Aí eu olhei para ele assim: você vai pregar onde? Na igreja. Filhão, quantos anos tem a tua igreja? Mais de 100 anos. E você é de qual religião, meu filho? Não estou entendendo. Não, pastor, eu sou cristão. Quantos anos tem o cristianismo? Mais de 2000 anos. Pois é, você está com pressa por quê? Como é que você tem noção de que Deus sobreviveu até agora sem você? Então fica tranquilo, Deus aguenta mais uns anos. Se prepara primeiro, esteja firme, vai tranquilo, você não precisa sair correndo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus é de uma maneira diferente. Gideão passou por tudo isso porque ele ainda precisava ser transformado. Ele precisava passar daquele covarde, deprimido, doente, para um líder. É uma transição complexa, difícil. E Deus tem paciência com você, e Ele vai ter a paciência, o tempo que for preciso, o tempo que for necessário. Nós já olhamos na semana passada, a vida de Caleb nos mostrou que tempo para Deus não é um problema, que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, que não importa se você tem 20, 30, 45 ou 80 anos, o tempo de Deus é diferente. Ele vai te usar do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, no momento em que Ele quiser, mas Ele vai te usar quando você estiver preparado. Então não queira atropelar as coisas, não queira ser aquele que vai apressar a vinda do reino de Deus. Fica tranquilo, o reino de Deus virá no seu devido tempo. Porque para estar na batalha com o Senhor, você tem que entender duas coisas. Primeiramente, não é você quem vai lutar, é Deus quem vai lutar por você. Mesmo sendo Deus quem vai lutar, algumas características você precisa ter. Se você puder abrir comigo Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio lá no Antigo Testamento, lá para trás, Deuteronômio capítulo 20, do 1 ao 4 e depois o 8.
a lei de Deus, ela trata inclusive da guerra, de como Israel, como o povo de Deus, deveria sair para a guerra. Então ele diz assim: quando vocês saírem para a batalha contra os seus inimigos, e virem cavalos, carros, um povo em número maior do que vocês, não temam, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está com você. Quando vocês chegarem à peleja, quando vocês chegarem no local da luta, no fronte de batalha, o sacerdote se adiantará, ficará à frente e falará ao povo. E ele falará: ouve, ó Israel, hoje vocês chegam à luta, à guerra contra os inimigos de vocês. Que não desfaleça o seu coração, não tenham medo, não tremam, não se aterrorizem diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem vai lutar por vocês contra os inimigos para vos salvar, para salvar vocês. Depois o versículo 8 diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem que entre vocês é medroso e de coração tímido? Volta para sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Sair para a guerra em nome de Deus tinha então duas coisas importantes. Primeiro, o povo tinha que entender que Deus estava indo diante deles. Por isso que muitas vezes a palavra do Senhor falava: olha, se consagrem, porque hoje o Senhor fará maravilhas. É por isso que antes do comandante dar as ordens, saía o sacerdote para proclamar a palavra de Deus, porque a luta daquele que sai em nome de Deus é espiritual, não é apenas humana. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente não sai para lutar simplesmente porque a gente é forte, porque a gente é corajoso. A gente sai para lutar porque o Senhor está na nossa frente. E se você sai de casa para a sua luta diária, sem entender que o Senhor vai na sua frente, você está com um grande problema. Você não entendeu ainda a mensagem de Deus. Se na sua luta, primeiro você tenta resolver, depois você ora, você está, como se diz no ditado popular, colocando o carro na frente do boi. Você está atropelando as coisas. Primeiramente, você põe o Senhor adiante de você. E aqui nesse caso especial, nós nos lembramos de que nesse texto, o comandante do exército dirá assim: se você é covarde, volta para casa. Porque não podia acontecer de que um covarde inflamasse o coração de todo o povo com a sua covardia. A gente vai se lembrar da semana passada, de novo, quando o povo de Israel estava na porta da terra prometida, e o que aconteceu ali? A palavra de 10 homens, simplesmente 10, ainda que fosse mentira, conseguiu levar todo o povo de volta para o deserto. Os boatos, as difamações, as calúnias, elas são capazes de contaminar todo um povo, e aí, por causa da palavra de alguns homens, todo o povo pode ser condenado a peregrinar no deserto. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente espalha, porque nessa guerra, apesar de ser espiritual,
ela também é humana. Mas nós somos diferentes, irmãos. A palavra do Senhor em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Eu sei que às vezes a gente se sente fraco, eu sei que às vezes a gente se sente incapaz, mas a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus agir e transformar o nosso coração, para que nós sejamos transformados de medrosos em corajosos, porque esse é o Espírito que está em nós, um Espírito de coragem, um Espírito que nos faz levantar e enfrentar. Deus transforma aquele homem de um homem deprimido, fraco, medroso, num homem que vai à guerra. E ele não vai à guerra de qualquer forma, meus irmãos. Ele vai à guerra com 300 homens. O exército que vinha contra ele era tal forma que, olhando assim, não dava para contar quantas pessoas eram, quantos camelos eram, não dava para saber o tamanho daquele exército. E Deus fala assim: Gideão, você vai na guerra, junta o povo aí. Aí ele juntou o povo. Aí Deus fala para ele assim: é muita gente, manda uma galera embora. Não, ainda tem muito. Fala o pessoal descer e beber água. Você bebeu água, quem pegou água com a mão fica. E aí, Gideão, quanta gente ficou aí? Senhor, só 300. Vamos para a guerra, Gideão? Ah, se o Senhor está falando, a gente vai, né? Gideão ele não se tornou um valentão, ousado. O caráter de Gideão foi mantido, apenas os defeitos foram corrigidos. Deus, ele quando transforma o nosso caráter, ele não muda a gente da água para o vinho. Ele vai olhar o que você tem de bom e vai transformar isso que você tem de bom em algo melhor ainda. Ele vai só corrigir os erros. Porque o Gideão covarde, ele se torna agora um valente, mas ele se torna um valente prudente. Ele se torna um homem de planos. Ele continua sendo alguém cauteloso. Ele fala: Deus é comigo. Mas espera aí, Senhor, é com 300 que você vai comigo? Porque se a gente voltar lá em Juízes, no capítulo 7, no versículo 10, ele fala assim: se você ainda tem medo, desce tu e teu moço ao arraial, e aí você vai ouvir o que eles dizem. A misericórdia de Deus não tem fim. Ele estava falando com Gideão: Gideão, é com esses 300. Senhor, é com 300? É com 300, mas Senhor, dá uma olhada no tamanho daquele povo lá, eu confio no que o Senhor está falando, mas é 300 mesmo? Porque pode ser uma coisa da minha cabeça, porque leva muito tempo para a gente conseguir diferenciar o que é coisa da nossa cabeça da voz de Deus. Às vezes a gente confunde a nossa vontade com a vontade de Deus, aquilo que eu quero com aquilo que Deus quer. Algumas vezes é só nossa voz, é só nossa vontade, é só o nosso desejo, e a gente diz: é Deus que quer, é Deus falando, mas não era Deus falando, era eu falando. E aí Gideão chega num momento em que ele está diante de um povo enorme, e ele está com 300 pessoas. Eu tenho certeza de que ele estava com dúvidas. Eu tenho certeza de que ele olhava para os 300, olhava para os milhões, olhava para os...
Aí Deus chegou para ele assim: está com medo, Gideão? Se você ainda está com medo, desce lá no meio da noite e vai ouvir o que eles estão falando. Se Gideão ainda fosse um covarde, ele falaria: não, Deus, eu vou entrar no meio do povo lá, se eles me reconhecerem, eles vão me matar. Eu não vou fazer isso não, Deus. Manda teu anjo lá, grava, filma lá, faz uma live, faz qualquer coisa, transmite aqui, mas eu não vou lá não. O caráter de Gideão já tinha sido transformado, mas ele não é um louco. Ele confia na palavra do Senhor, ele é corajoso, mas ele é prudente. Irmãos, algumas vezes nós confundimos fé com loucura. Eu me lembro que eu conheci um pastor que comprou um negócio lá para a igreja, aí conversando comigo, ele, na época, falou assim: 40 mil reais. Aí já gelei só de ouvir a cifra. Eu nunca tinha visto 40 mil reais na vida. Eu falei: que isso, pastor? Mas a igreja tem como pagar? O incrédulo pergunta assim: a igreja tem como pagar isso aí? Aí ele falou assim: nós demos um cheque fé-datado. Aí eu falei: como é que é um cheque fé-datado? A gente colocou lá e mandou, não tem dinheiro na conta, mas Deus proverá. Para nossa tristeza, Deus não proveu. Há um limite, há uma diferença entre a loucura e a ousadia. E Gideão já estava consciente disso. E aí Deus pergunta assim: você ainda está com medo, Gideão? Vai lá, eu vou te provar. Esse pastor da história, ele não consultou a Deus. Ele falou: não, eu vou lá, vou ser ousado, Deus vai fazer, Deus vai honrar a minha fé. Foi a palavra que ele usou. E Deus não honrou a fé dele, porque não era fé, era loucura, era falta de prudência, era falta de administração, era desleixo. Irmãos, Deus sempre terá paciência com a nossa falta de fé, Deus sempre terá paciência com a nossa prudência. É melhor você errar porque você está administrando com cuidado os recursos que Deus te deu, do que você errar porque você é louco. É muito melhor. Eu prefiro sempre assim. Aí Gideão vai lá no melhor estilo Missão Impossível. Eu até ia pedir para tocar a musiquinha do Missão Impossível agora, mas eu achei melhor não. Mas eu sei que no ouvido de alguns já está tocando. E Gideão vai entrando lá. E Gideão, no meio da noite, ele ouve dois soldados conversando. Um estava com medo e o outro estava apavorado. E esses dois estão conversando na calada da noite. Aí versículo 13 desse capítulo 7 diz: chegando pois Gideão, eis que certo homem, o covarde, estava contando o seu sonho ao medroso. Ele disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas. Isso aqui na mão de Freud ia ser um negócio lindo, um pão de cevada enorme rodando contra o arraial dos midianitas. E deu ele contra a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Então o medroso respondeu ao covarde: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Irmão, não sei se você está conseguindo entender o que está acontecendo aqui. Se a gente lembrar de Deuteronômio, quando ele fala assim: olha, manda o covarde embora,
se o ímpio aqui tivesse a palavra do Senhor, esses dois não estariam nesse arraial. Mas como eles não conhecem a palavra do Senhor, esses dois estavam lá. O que interpreta o sonho já deve ter ouvido a fama dele. Assim, o pessoal está falando, estão comentando, tem um tal de Gideão, o homem é doido, ele está juntando um exército lá desse tamanhozinho para lutar contra a gente. Será que ele vai vencer? Irmãos, aí o que acontece é o seguinte: quando Gideão ele ouviu a história, quando ele ouviu o sonho e o seu significado, ele naquela hora ele adorou o Senhor, e ele voltou correndo ao arraial de Israel. Aí falou para os 300 que estavam com ele: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ele falou: agora eu tenho certeza, agora eu posso dar aquele cheque fé datado, porque eu sei que vai ser coberto, agora eu tenho certeza, vamos lá, gente. E aí ele juntou o povo, aqueles 300, dividiu em 3 grupos de 100, ele colocou uma espada na mão, um vaso de jarro, ele fez toda uma encenação, tochas. O negócio foi mais cinematográfico do que heróico. Eu imagino aqueles 300 assim que não estavam na cabeça de Gideão: Gideão, você está falando, a gente vai, como é que é o negócio? Não, é um jarro, uma tocha e uma espada. Mas como é que é o negócio? A gente vai sair correndo contra aquela multidão. Eu queria estar nessa preleção. Professor, como é que vai ser? A gente vai descer aqui correndo, a gente vai quebrar o vaso e vai gritar por Gideão e pelo Senhor. Tamo junto? Uhul! Vamos lá! E eles vão. A Bíblia diz que era quase meia-noite, era mais em torno de meia-noite, quando Gideão estava atacando aquele povo. Você que nunca serviu o exército, você não entendeu o que está acontecendo aqui. Eu também nunca servi o exército, então eu tive que pesquisar para entender o que estava acontecendo. Meia-noite era a troca da guarda, dos vigias. Meia-noite o pessoal já está com sono já. Meia-noite o pessoal já está mais para lá do que para cá. Então está vindo um vigia, está saindo um guarda que está com sono, está vindo o outro que não acordou direito ainda. O pessoal está lá no meio do acampamento, meio dormindo, meio acordado. E aí está nesse negócio aqui, ninguém entende nada. Vê uns doidos gritando, quer dizer, o pessoal já estava com medo. Aparece o pessoal gritando, umas luzes, uns vasos quebrando. Pessoal, vamos levantar, porque Israel veio contra a gente. E o interessante é que eles não precisam nem lutar. Não é que desce um anjo, irmão, entenda isso, não desce anjo, não desce bola de fogo do céu, não desce carruagem celeste, não acontece nada de diferente. O que aconteceu é que o coração daqueles ímpios estava tão amedrontado que qualquer coisa que era feita, eles já começaram a lutar entre eles mesmos. Aí eu fico imaginando a cena, aqueles 300 ali em volta, de braço cruzado, e o pessoal se matando lá no meio. Aí, pô, Gideão, se era fácil assim, vinha com 200 só, não precisava nem ter vindo com 300. Vinha só você, Gideão. Pô, chamou a gente aqui para isso? O pessoal está se matando ali, o pessoal fugindo. Irmão, às vezes, o milagre de Deus na sua vida, às vezes não, quase todas as vezes, o milagre de Deus na sua vida não vai vir com anjo, não vai vir com espada de fogo, não vai vir com carruagem de fogo, não vai vir numa nuvem. O milagre que você está esperando vai vir da mão de um irmão, vai vir de um abraço de um amigo, vai vir do seu trabalho. Uma vez eu estava orando, precisava de um milagre, precisava de um dinheiro bom para pagar uma dívida, e estava orando,
Senhor, como é que eu faço? Aí fui procurar o meu chefe, na época, o pastor José Vieira Rocha. Sentei com ele, contei a situação. Aí ele disse assim: filhão, quanto você ganha por mês? Tanto. Fez uma conta lá. Esse é o milagre que você precisa? Aí eu olhei e falei: é isso. Aí ele olhou para mim uma frase que eu guardo comigo até hoje: isso é fruto do seu trabalho, ninguém te deu nada. Aí eu saí mó feliz. Eu falei: como não? Deus me deu, não era fruto do meu trabalho, porque até ali, apesar de eu trabalhar, eu não tinha conseguido ver a solução para o meu problema. Eu estava lutando uma luta e a bênção estava lá o tempo todo. Não veio um anjo. Eu queria, até seria legal contar esse testemunho aqui, irmãos. Ó, eu entrei no banco, vi um anjo com um envelopinho na mão, um envelope de fogo assim, colocou no caixa eletrônico, o caixa eletrônico se consumiu. E aí o gerente me perguntou: o que é isso, varão? É a mão do Senhor depositando na minha conta. Teria sido bem mais legal contar esse testemunho. Aliás, era um testemunho que o pessoal ia ficar: amém, glória a Deus. Mas não foi isso. Mas o resultado é o mesmo, eu paguei a conta. Creia que o Senhor é capaz de usar homens e mulheres para abençoar a sua vida. Creia que a bênção do Senhor vai vir de forma simples na sua vida. Creia que o que o Senhor vai fazer com você é simples. Creia nisso. O sonho que aquele homem contou era que um grande pão de cevada, na hora em que Gideão ouviu isso, ele sabia o que Deus estava fazendo no meio daquele povo, por isso que ele saiu com fé. Porque pão de cevada era o pão mais pobre que o povo de Israel tinha. Era o pão com menos nutriente. Porque assim, a situação estava difícil, mas eles ainda tinham trigo. Eles não estavam recorrendo à cevada ainda. Porque olhando direitinho, a situação de Gideão não era tão ruim assim. Ele ainda tinha escravos, ele tinha servos que trabalhavam com ele tinha um pessoal que trabalhava com ele ainda tinha um pedaço de terra, ele ainda plantava, ele ainda colhia, ele ainda tinha animais para sacrificar, ele ainda tinha bastante coisa. Ele não estava numa situação de miséria, como ele estava pensando. E aí quando ele ouve aquilo, é o Senhor falando assim: ó, eu vou usar o pão mais pobre, um pedaço de pão, para destruir um grande exército. Ele falou: o Senhor já me revelou para eles o que vai acontecer. Deus transformou aquele pedaço de pão pobre, que era Gideão, numa máquina de guerra. Deus quer transformar você em alguém que Ele quer usar. Deus quer pegar a sua vida do fundo do poço onde você se colocou, tirar você daí e usar você para grandes coisas. Deus quer fazer de você, mesmo você sendo pobre, pequeno, naquele que Deus vai usar para abençoar vidas. Não espere que você seja usado com poder, sangue, glória, fogo, labaredas. Deus quer usar você da maneira que você é. Deus quer pegar o seu caráter. Deus quer pegar do jeito que você é, com as suas dificuldades, e transformar você numa nova pessoa. Vai ser um processo longo, porque Gideão lutava contra vários inimigos. Gideão lutava contra os inimigos que estavam dentro do coração dele,
Gideão lutava contra os inimigos que estavam dentro do seu país. Gideão lutava contra os inimigos que estavam fora do país. E Gideão, quando foi transformado por Deus, venceu todos esses inimigos. Eu sei que algumas vezes você está querendo sair de dentro do poço, e você pensa assim: Deus esqueceu de mim. Deus é aquele que vai até o fundo do poço com você. Deus é aquele que entra no poço com você. Deus é aquele que senta ao seu lado. Deus é aquele que te fala ao ouvido. Deus é aquele que te pega pela mão. Deus é aquele que tem paciência com você. Deus é aquele que te perdoa 1, 2, 3, 4, 70 vezes 7 num dia. Deus é aquele que, mesmo que você estiver trancado num quarto, no meio da tua solidão, Deus ele quer dizer algo para você. Volta comigo no capítulo 6, no versículo 12. Ele diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Não importa se você está achando que você é o menor, não importa se você está achando que você é fraco, Deus é contigo. Você pode dizer comigo: Deus está comigo? Olha para a pessoa aí do seu lado e fala: Deus está com você. Não acha que você é o menor, não. Deus está com você. Sai dessa sua depressão, Deus está com você. Sai desse quarto, Deus está com você. Muda suas atitudes. Se você começar a mudar de atitudes hoje, Deus vai começar a mudar o seu coração. E se Deus começar a mudar o seu coração, suas atitudes vão mudar. E mais o seu coração vai mudar, mais as suas atitudes vão mudar, e mais o seu coração, mais atitude, e assim você vai conseguir caminhar. Mas é de passo em passo. Nenhuma maratona é vencida de uma vez. Pode perguntar para qualquer vencedor de uma maratona: como é que você venceu a maratona? Um passo de cada vez. No meio da corrida pensei em desistir. Eram dores, era cansaço, era o sofrimento, mas eu continuava dando um passo de cada vez. Uma vez eu ouvi de um maratonista, vi uma entrevista, e aí ele falava assim: como é que, o repórter perguntou, como é que você consegue vencer? E aí ele falou o seguinte: chega uma hora lá na metade, eu penso em desistir, e aí eu falo assim: eu vou correr só mais 100 metros, e aí depois que eu termino os 100 metros, eu falo assim: dá para correr mais 100, e aí eu corro mais 100, aí quando, não, dá para correr mais 100, só mais 100, aí chega uma hora que vai apertar, essa estratégia dos 100 metros não funciona mais, aí eu olho para mim mesmo e falo: 100 metros eu não aguento, mas 50 eu aguento, e aí eu corro mais 50, e eu falo: não, eu aguento mais 50, aí chega uma hora que a estratégia dos 50 metros não dá mais, aí eu falo assim: só mais 25 metros, aí chega uma hora que a estratégia dos 25 metros não funciona, eu falo para mim: só mais 10 metros, chega uma hora que eu estou assim: só mais um passo, só mais um passo, e aí eu estou vendo a linha de chegada, e aí eu falo: agora eu fui longe demais para desistir, só até aquela linha ali, e aí eu venço. O que você precisa talvez hoje
para sair desse fundo de poço que você está, é só mais um passo, porque o Senhor está contigo. Você não vai dar esse passo na sua própria força, o Senhor está contigo. Eu queria te convidar, se você quer se comprometer diante do Senhor a dar mais um passo, dizer: Senhor, eu quero andar contigo, se coloca de pé. Esse é o primeiro passo que você vai dar. Se coloca de pé. Fala: Senhor, o primeiro passo que eu quero dar hoje é ficar de pé, porque o Senhor está comigo e eu não tenho que temer. O Senhor está tratando as minhas feridas e eu não tenho que temer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o Deus de guerra, homem de guerra é Jeová, e o Senhor é o Deus de guerra que vai na minha frente, eu não tenho que temer. O Senhor é aquele que perdoa os meus pecados, aquele que limpa as minhas transgressões, eu não tenho que temer. O Senhor é aquele que me perdoa, eu não tenho que temer. A palavra do Senhor para você nessa noite: o Senhor está contigo. Vai nessa tua força, meu irmão. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor está conosco e nós não temos o que temer, Senhor. É fato que o Senhor nos encontrou lá no lamaçal do pecado, Senhor, no fundo das trevas. O Senhor ao nosso redor fez brilhar a sua luz, e o Senhor nos tirou de lá, Senhor. Bendito é o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos tirou de lá do fundo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos diz nessa noite que nós não temos o que temer, Senhor, e nós nos levantamos na força que o Senhor está colocando no nosso coração, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu espírito de ousadia, de vitória, de força, Senhor. E nessa força que vem do Espírito Santo de Deus que nos levantamos aqui, Senhor, querendo começar a caminhar para sair dessa escuridão em que nós nos encontramos, Senhor, para sair desse temor, Senhor. Nós queremos caminhar e sair em nome de Jesus. Nós estamos dando o primeiro passo diante de Ti, Senhor, declarando com fé que tomamos essa palavra para nós, de que o Senhor é conosco. Ah, Senhor, e se por alguma razão amanhã nós venhamos a fraquejar, que nós possamos de novo nos ajoelhar diante de Ti e pedir: Senhor, renova a nossa força, porque nós somos fracos, Senhor. E assim como Gideão precisou de muita misericórdia, Senhor, nós pedimos: tem misericórdia conosco. Tem misericórdia, Senhor, porque nós somos fracos. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós pecamos, ó Deus, nós erramos. Nós pedimos: perdoa-nos, ó Deus. Nós pedimos: venha nos conduzir a uma grande vitória, Senhor. Nós somos esse pedaço de pão de cevada, Senhor, fracos e pequenos, mas nas Tuas mãos, Senhor, nós vamos vencer grandes inimigos. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para vencer todos os grandes inimigos que estão diante de nós. Senhor, abençoe essa igreja, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar.